tributária, a gente pira, a gente pira. Então, aqui ao meu lado, ó, vocês estão vendo a professora Paola, ela vai estar ministrando toda a disciplina, é especialista na área, e a gente vai sanar todas aquelas dúvidas que inquietam você, que deixam você dormir com peso na consciência e ter pesadelo, tá? Aproveite desse momento, aproveite da aula, eu vou estar passando aqui, interagindo, eu, o professor Ivanildo também, que está no chat, a gente vai estar passando as dúvidas para ela, e a gente vai conversando volta e meia, tá bem? Então, professora Paola, boa aula a você, alunos, boa aula a todos. Legal, obrigada, Alan. Boa noite para você, boa noite para todo mundo, boa noite para o Ivanildo que está aí com a gente também. Pessoal, não precisamos mais ter insônia nem pesadelos. Estamos aqui para ajudar todos vocês com esse tema de contabilidade tributária, tá? A aula de hoje, ela é como se fosse uma revisão das 3 primeiras aulas de vocês de contabilidade tributária, então ela vai ser um pouquinho teórica no começo. A ideia, eu vou tentar falar bem rapidinho aqui para vocês. Boa noite, todo mundo. Estou vendo aqui os boa noites passando na tela. E aí a gente vai conversando no decorrer da aula. Fiquem super à vontade para mandar as dúvidas de vocês, tá? A ideia é a gente poder sanar todas as dúvidas relacionadas ao tema de tributos que é tão complexo aqui no nosso país. Então, a gente vai começar com a aula de contabilidade tributária hoje. E eu coloquei aqui para vocês, eu trouxe um conceito de sistema de tributação, né? Como que seria o melhor sistema de tributação no Brasil e como que ele é de fato aqui. Então, eu coloquei para vocês um sistema que seria eficiente, tá? Um sistema bom, né? Pensando no tributo no Brasil de uma forma eficiente. A melhor forma de tributar seria essa ordem que está aqui no slide para vocês, ó. Patrimônio, renda e consumo, tá? Então, a melhor forma de tributação que reduziria de fato as desigualdades social, que teria de fato uma distribuição de renda, né? Que é o intuito do tributo no Brasil, é distribuir renda, gerar capacidade contributiva, seria esse formato aqui de patrimônio, renda e consumo. A gente tem um problema muito grande no Brasil que o nosso sistema ele é completamente invertido. Então, a gente tributa muito o consumo e tributa menos o patrimônio e a renda, tá? Aí eu trouxe para vocês aqui um conceito de um escritor do livro A Riqueza das Nações. Eu gosto bastante de falar desse livro, porque ele coloca como um sistema tributário eficiente, eficaz e o mais correto de todos os sistemas que a gente poderia ter, né? Ele fala que um bom sistema tributário, ele teria que ter justiça, simplicidade e neutralidade. Então, o que ele chama de um sistema justo? É aquele sistema tributário que ele segue, de fato, o princípio da capacidade contributiva que a gente tem aqui na nossa Constituição, inclusive. Ele não é obrigatório, tá? Ele é um sistema, um formato, né, de capacidade que ele pode ser seguido, tá? Na medida do possível, né, diz a norma, que é aquele contribuinte que recebe mais, que ganha mais, que tem mais dinheiro, tributar mais do que aquele contribuinte que recebe menos, né? Então, tributar mais os mais ricos e tributar menos os mais pobres, né? E aqui até entra a questão da isonomia, né? Igualdade de fato. Ele chama de um sistema simples, aquele sistema em que é fácil do contribuinte calcular e pagar o seu tributo, tá? E da mesma forma que é fácil do fisco fiscalizar e ver se o contribuinte pagou. O que a gente também não vê por aqui, porque a nossa forma de fazer a apuração do tributo, ela não é tão simples assim. A gente acabou de entregar a declaração do imposto de renda ontem, foi o último dia, né? E a gente vê muita dificuldade das pessoas entenderem o que é isento, o que não é, por que a gente tem que pagar mais imposto na declaração, poxa, já paguei o ano inteiro. Então, a gente tem uma dificuldade de entendimento da tributação no Brasil, então ele realmente não é simples. Da mesma forma que para o fisco também não é, porque ele, quando vai fiscalizar, ele pede documento, ele demora para fiscalizar o contribuinte, então a gente tem um problema de simplicidade aqui. E, por fim, ser um formato neutro, né, que é a ideia da neutralidade que ele coloca no livro dele, é que o tributo ele não pode ser cobrado de uma forma que ele possa influenciar a economia e até o comportamento do consumidor. O que a gente também não vê por aqui, porque o tributo, ele
influencia diretamente na economia, a gente vê desoneração aí direto nisso, e a gente vê também muitos lobbies, né? A gente vê aqueles grandes empresários de determinadas funções, atividades, que conseguem uma redução, uma isenção de carga tributária, o que vai fazer com que o contribuinte, o consumidor melhor, busque aquele tipo de produto, né, que vai ter um preço mais barato, provavelmente, porque aquela pessoa, aquele regime de tributação, muitas vezes, vai pagar menos tributo. Então, a gente não tem um sistema tributário eficiente, porque a gente ainda tem muitas linhas aí para percorrer no meio disso tudo, para poder ter um CTN, de fato, que tente seguir pelo menos alguma coisa aqui de todo esse modelo ideal do sistema tributário. Então, esse é o sistema ideal, e o que a gente tem aqui? Nós temos o CTN, Código Tributário Nacional, Lei 5.172 de 66, uma lei que é anterior à Constituição Federal, mas que a Constituição já recepcionou como lei complementar, tá? Então, ela é super válida, o Código Tributário é válido, e além disso, quando foi criada a Constituição Federal, ela pegou muitas informações e normas que já tinham no CTN, que era da Constituição anterior, para criar a nova. Então, quando a gente fala de Constituição Federal, a gente segue os artigos 145 até o 156, que vão tratar do sistema tributário, e depois lá o 195, se eu não me engano, que fala das contribuições, e ele sempre vai remeter para o Código Tributário Nacional. Eu gosto sempre de falar, gente, que nós como contadores, a gente tem muita dificuldade, às vezes, de seguir o sistema jurídico da forma correta. Então, a gente tem que partir da Constituição, depois ir para a lei complementar, que é o CTN nesse caso, e, por último, para as normas infralegais, tá? Que é a instrução normativa, portarias, resoluções, decretos, né? Então, a gente precisa partir da Constituição. Por isso que eu gosto sempre de trazer a Constituição, depois o CTN, para a gente entender o que de fato é válido e o que não é, tá? Então, falando da Constituição Federal, o artigo 195, ele vai tratar principalmente aqui da capacidade contributiva, da competência tributária aqui, né? Ele vai falar quem que é o ente que pode tributar. Então, ele vai falar a União, Estado, Distrito Federal e os municípios, e o que eles podem tributar de fato, né? Eles podem instituir tributos, quais eles? Impostos, as taxas, e aqui ele colocou contribuições de melhoria. Então, aqui a gente tem essas espécies tributárias, eu não vou falar delas já, eu vou falar daqui a pouco quando a gente for entrar no conceito lá do CTN. Então, o 145, ele começa falando, olha aqui, ó, você tem esses entes federados aqui, e eles vão instituir os seguintes tributos. Ele vai falar, todo mundo pode instituir imposto, todo mundo pode instituir taxa, todo mundo pode instituir contribuição de melhoria. A partir do 150 é que ele vai falar, olha, imposto de renda, só quem pode instituir é a União, o ICMS, somente os estados, o imposto sobre serviços, somente os municípios, né? Então, aqui ele vai falar imposto de uma forma geral, e depois, a partir do 150 lá da Constituição, ele vai trazer qual é o imposto de cada ente competente, tá? E aqui, ó, olhem só o que fala o parágrafo 1º do 145. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, ou seja, na medida do possível, o legislador vai criar tributos que vão seguir a capacidade contributiva. Aquele contribuinte que tem uma renda maior vai pagar mais imposto, tá? Então, ele é um princípio constitucional, só que ele não é um princípio constitucional taxativo. Olha, você tem que fazer assim, legislador. Ele fala, sempre que você puder fazer isso, por favor, faça desse formato. A gente sai da Constituição agora e vamos lá para o CTN falar de uma vez de tributo, conceito de tributo, taxa, e aí eu vou entrar nas espécies tributárias, a gente vai falar de tributos diretos e vamos falar dessas coisas todas. E eu vou esperar um pouquinho, porque o Alan entrou aqui agora, então imagino que tem uma pergunta. Um papo, né? Você falando sobre o sistema tributário nacional,
E eu queria, né, nesse momento, que os alunos, né, ou instigar nos alunos a curiosidade quanto ao mundo, né, que a gente diz, né, qual foi o aluno que comentou ali que o nosso sistema, acho que foi o Christopher, nosso sistema de tributação é muito complicado, mas a pergunta que fica é, a gente conhece, a gente sabe como é que funciona lá fora? A gente já teve curiosidade de pesquisar como é que é o sistema tributário, sei lá, da Dinamarca, o sistema tributário dos Estados Unidos da América? A gente teve curiosidade, a gente já foi atrás para ver como é que é, o que tem de bom, o que tem de ruim. Um detalhe só que, talvez pelo meu viés político-econômico, eu gosto de comentar, que é realmente o que a prof estava falando agora há pouco sobre a tributação, né? A gente ter a tributação muito pesada em cima do consumo, enquanto a tributação em cima da renda não. Que no caso é muito contrário ao que acontece em países de grande economia, grandes economias ao redor do globo. Eu ia falar isso, né? Tá, então desculpa, eu não quero te atropelar, hein? Eu não ia falar isso na aula, eu ia falar isso nesse comentário que você fez, de ver a tributação de outros países. Os Estados Unidos, por exemplo, ele tributa a renda muito mais alta do que a gente tributa aqui. E até eu nem iria tanto para países tão desenvolvidos, né? A própria Argentina, ela tributa a renda mais do que a gente tributa aqui. Exatamente, exatamente. E há curiosidades aí, né, que vale a pena a gente gastar um tempinho, uma pesquisada, para a gente verificar, né, talvez o que será que não daria certo aqui? O que será que o nosso modelo está certo ou está errado? A prof falando agora, né, é muito maior a tributação sobre o consumo aqui e lá é muito maior a tributação sobre a renda. Realmente, em números, dados 2018, se eu não me engano, a gente tem que a tributação sobre o consumo nível Brasil é na parcela de 64%. Então, de todo arrecadado, 64% é tributação sobre consumo, ICMS, tributos que incidem sobre o consumidor. Que daí, no caso, nível internacional, em alguns países como o que citei, a Dinamarca, a Argentina não tenho certeza, mas França, alguns países da União Europeia, de forma geral, né, eles têm a tributação em cima da renda de 65%. Então, é exatamente o inverso. O que acontece aqui? A crítica que fica é, tá, vamos tributar em cima do consumo? Tudo bem, sem problemas. A coisa é, todo mundo consome. Todo mundo consome. Eu que ganho, vamos supor, né? Eu que ganho 50 mil, vou tributar e vou consumir uma quantidade que é a mesma do indivíduo que ganha R$ 2.000 e que consome o mesmo tanto que eu. Então, a diferença e a desigualdade, ao meu ver, ela fica aí. Ela nasce aí, né? Quando a gente está tributando indivíduos que ganham parcelas diferentes, mas tributando eles de forma igual. E é legal você falar disso, que entra. Eu coloquei aqui que um princípio da capacidade contributiva ele não é obrigatório, mas o princípio da isonomia, que é a igualdade, ele é, e ele fala que é tratar iguais da forma igual e os desiguais da forma desigual, que a gente vai falar na próxima aula de legislação ainda hoje. Mas uma vez eu fiz uma aluna da Uninter fez um TCC sobre o imposto de renda pessoa física e a gente colocou num Excel para identificar. As pessoas podem falar assim, poxa, mas o Alan ganha 50 mil reais, ele paga 27,5%. A Paola ganha 5 mil, paga 27,5%. Então, é claro que o Alan paga mais imposto, porque olha só, 27,5% de cada um, beleza? Proporcionalmente, ali, o percentual é óbvio. Só que quando a gente vai pensar no valor que sai da renda, no quanto sobra para o contribuinte, no fato de, será que realmente ele está pagando o que é justo ou ele está pagando mais? A gente, nesse trabalho, a conclusão que a gente chegou é que aquele contribuinte que ganha menos, ele pagava mais tributo do que aquele contribuinte que ganhava mais. Claro que não por proporção, né? A gente tinha diversos tipos de análises ali para fazer, e a gente fez com base na tabela progressiva, que ela é ridícula e ela é absurda. Sim, eu concordo e concordo muito. Eu vou passar a palavra aqui para a Prof novamente, vou dar um review agora nesse momento nas mensagens que a gente recebeu e já retorno com dúvidas, Prof. Ok, vou continuar então aqui com meus conceitos.
A gente estava falando aqui do artigo 3º, gente, a gente entrou no Código Tributário de fato, tá? E o artigo 3º, ele vai começar a explicar o tributo, ele vai falar o que é o tributo, prestação pecuniária, compulsória, moeda, cujo valor nela se possa exprimir que não constitua sanção de ato ilícito. Isso vocês já leram, já conhecem, já viram no material. Então, o que significa tudo isso? Significa que o tributo, ele é obrigatório, tá? Então, não existe opção de pagar tributo. Ele é em moeda pecuniária, então, em regra geral, tem que pagar com dinheiro, mas existe possibilidade de pagar com bens que tenham valor monetário. Ele não vai surgir de um ato ilícito, ou seja, não é um ato ilícito que vai gerar o tributo, tá? Eu sempre falo isso. Então, não, a gente tem que ver o fato gerador. Qual foi o fato que fez nascer a obrigação tributária? Instituído em lei, que vai seguir o princípio da legalidade, qualquer tributo, todo e qualquer tributo, ele precisa ser instituído em uma lei. A gente vai saber a diferença depois do que é lei e o que não é. Eu não posso instituir tributo que seja, aliás, cobrar tributo que seja instituído numa instrução normativa, num decreto ou qualquer coisa que o valha, tá? Então, preciso de uma lei para isso. O artigo 4º, ele vai falar da natureza do tributo. Então, ele fala que o tributo, ele nasce ou ele é determinado por um fato gerador. Então, o fato gerador, acontece que o fato gerador, eu cometi um fato e vai nascer, então, a respectiva obrigação de pagar o tributo. E o pagamento do tributo, ou essa obrigação de pagar tributo, ela é irrelevante para a cobrança dele, a denominação, então, não importa para o contribuinte, e, por fim, a destinação dessa arrecadação pelo fisco. Ah, mas eu não preciso saber para onde que o tributo vai? Especificamente, não. E aí a gente separa tributos vinculados de tributos não vinculados. Tributos vinculados são são todos as contribuições, né? Contribuições e taxas, tudo que não é imposto. Então, a contribuição social, INSS, qualquer taxa que vocês paguem, tudo isso é tributo vinculado. O que significa vinculado? Significa que eu, contribuinte, quando pago esse tributo, já sei qual que é a contrapartida do governo para mim, seja federal, estadual ou municipal. Então, ele está atrelado a alguma operação, alguma contraprestação específica para mim, como contribuinte, tá? E o tributo não vinculado é todo e qualquer imposto, tudo que começa com I, imposto de renda, ISS, PVA, IPTU, IPI, ISS, tudo isso são tributos não vinculados, e aí, de fato, não preciso saber para que eu estou pagando. E imposto de renda, por isso que o imposto de renda é a melhor fonte de arrecadação do governo, porque é uma arrecadação muito alta, ele é menor que a contribuição, mas ele é não vinculado, então eu não preciso de uma contraprestação direta. Não significa que a gente não precise ter uma prestação do governo, tá? Significa que eu não preciso saber, ele não tem uma destinação certa. E o governo usa para políticas públicas diversas do que ele estiver precisando ali no momento. O artigo 5º aqui do CTN, ele vai falar das espécies tributárias, tá? Ele coloca, são os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Eu gosto de falar que a gente tem 5 espécies tributárias, tá? Então, depende da linha de doutrina que você segue para você falar, não existe certo, não existe errado. Eu sigo linha de 5 espécies tributárias e o STF também segue, então eu meio que relaciono com o STF e alguns doutrinadores, que são impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, as contribuições sociais, que entra PIS, COFINS, INSS, o CPRB, e, por fim, empréstimo compulsório, tá? Então, eu sempre falo de 5 espécies tributárias como as espécies que a gente tem. E aqui, quando eu falo de tributo, tributo é gênero, tá? Tributo é tudo, e aí a gente segue as 5 espécies tributárias. E aí, falando ainda dos tributos ou das espécies, a gente tem os tributos diretos e indiretos. Então, a gente viu o tributo vinculado, não vinculado, e agora a gente vai ver os diretos e os indiretos. Então, o que são tributos diretos? São aqueles tributos que eles recaem diretamente sobre quem cometeu, sofreu o fato gerador. Por exemplo, eu coloquei para vocês aqui imposto de renda pessoa jurídica. Quem sofreu o fato gerador? A empresa que auferiu o lucro, tá? A base de cálculo é o lucro.
Então, ela é o próprio contribuinte, ela cometeu o fato gerador, vai sair do bolso dela o imposto de renda, tá? Então, aquele que tem relação direta com o fato gerador, a gente chama de tributo direto. Ou a gente fala assim, tributo que não é repassado para o consumidor, por exemplo. Então, são tributos diretos ali que não são repassados. E a gente tem os tributos indiretos, tá? Que são aqueles tributos que quem sofre o ônus, de fato, o dinheiro que sai do bolso, não é a mesma pessoa que está diretamente relacionada com o fato gerador, que é o caso de todos os tributos que estão sobre o consumo, né, que a gente falou. Então, o ICMS. Quem que arca com o ônus do ICMS? O empresário que colocou lá no seu produto o ICMS, ou é você, consumidor, a gente que compra mercadoria? O PIS e a COFINS, o ISS, o IPI, tudo isso são tributos indiretos. Por quê? Quem arca com o ônus tributário somos nós, que compramos, normalmente é o consumidor final, e ele é sempre repassado. Então, quem sofreu o ônus, quem pagou, saiu do bolso, não é a mesma pessoa que está ligada com o fato gerador, porque o fato gerador é oferir receita, que é no caso do PIS e COFINS, então é a empresa. Circular mercadoria, que foi a empresa que fez, então ele repassa esse tributo aqui para o final, tá? Então, tudo que está no produto, a gente chama de tributo indireto, e tributo direto, aquele que normalmente é sobre lucro, que normalmente não é repassado, mas nada impede de ser também repassado para o consumidor, tá? E aí a gente vai entrar, então, nos conceitos de tributos diretos, né? Quem são eles, fato gerador, base de cálculo, quem que paga, alíquota e tudo mais. Vamos falar um pouquinho deles e vamos falar de regime de tributação, tá? Então, sempre que a gente fala de imposto de renda e contribuição social, a gente já vai ter que trelar ao regime de tributação sobre eles. Então, coloquei aqui como tributos diretos o IRPJ, Imposto de Renda Pessoa Jurídica, e a CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, tá? Independente do regime de tributação, sempre vai ser direto, tá? Esses dois tributos. E qual que é o fato gerador desses dois aqui nesse caso? Auferir renda, tá? Então, a gente tem lá o artigo 43, se não me engano, do CTN, ele vai falar qual que é o fato gerador do imposto de renda, e a lei específica da contribuição social, que eu não me lembro agora o número, também vai falar o fato gerador, que vai ser o mesmo do imposto de renda. Então, a norma vai falar que o fato gerador é oferir renda, é o aumento do patrimônio, aumento da riqueza do contribuinte, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, contribuinte que ficar mais rico vai estar sujeito a pagar o imposto de renda. Quem que é o contribuinte? Quando a gente fala de tributo direto, contribuinte é aquele que sofreu o fato gerador. E a gente faz uma distinção aqui, contribuinte de fato, contribuinte de direito. A gente vê isso muito no direito tributário. Para tributos diretos, contribuinte de fato, tá? É aquele que sofreu o fato gerador, aquele que vai ter a despesa tributária. Então, a própria empresa ali que oferiu a renda. Base de cálculo, lucro, sempre o lucro, seja lucro real, seja o lucro presumido, seja o lucro arbitrado, a base de cálculo do imposto de renda vai ser o lucro. E, por fim, a gente tem as alíquotas, né? Então, eu tenho alíquota de 15%. Então, a alíquota também sempre vai ser a mesma, tá? O que muda é achar a base de cálculo. A forma de encontrar a base de cálculo muda. Mas a alíquota sempre é 15% no imposto de renda pessoa jurídica. Então, 15% sobre o lucro. E aí eu tenho um adicional. E o adicional está atrelado à capacidade contributiva. Vocês devem conhecer a tabela progressiva da pessoa física. Então, a gente tem na tabela progressiva, contribuinte que ganha mais, paga mais, e na pessoa jurídica a gente não tem, mas a gente tem aquelas empresas que têm um faturamento maior, que têm um lucro muito maior. E aí o legislador trouxe como se fosse uma tributação progressiva também nesse sentido, só que ele chama de adicional. Então, eu tenho 15% sobre o meu lucro e mais um adicional sobre o valor da parcela do lucro que for maior que R$ 20 mil por mês, tá?
Então, os 20 mil reais por mês, muita gente fala assim, 60 mil reais por trimestre. Sim, 20 mil vezes 3. Ou 240 mil por ano, que é 20 mil vezes 12 meses. Então, depende da forma que eu faço a minha apuração do imposto de renda, é que eu vou ter que entender ali como que eu vou pagar esse adicional. Mas a gente tem que saber que são 2 percentuais, 15% sobre o lucro e um adicional sobre a parcela que exceder a 20 mil por mês, né? O adicional de 10% sobre o lucro daquele contribuinte. Então, falei do imposto de renda e da contribuição, vamos falar dos regimes de tributação. E aí, aqui eu coloquei os 4 regimes que a gente tem, né? O lucro real, o lucro arbitrado, o lucro presumido e o simples nacional. Vou começar pelo simples, que teoricamente ele é mais fácil. O Simples Nacional é um regime de tributação diferenciado do nosso sistema. Ele surgiu em 96 como Super Simples, e aí em 2006 ele mudou para Simples Nacional, né? Na época ele era Super Simples porque ou Simples Federal, né? Ele envolvia só tributos federais, e aí ele passou a ser Simples Nacional, porque aí envolveu também as outras esferas, né? Estadual e municipal. A gente chama de regime de tributação diferenciado porque ele é uma espécie de incentivo fiscal, eu falo sempre, sabe? As empresas, as pequenas empresas, né, que têm um faturamento até 4 milhões e 800 no ano, podem fazer opção pelo Simples Nacional. Tem diversas atividades que não podem optar por esse regime de tributação. Diversas operações, por exemplo, ter sócio no exterior, ter sócio pessoa jurídica, também não pode, está no Simples Nacional. Em 2016, a gente teve uma mudança legal com relação às alíquotas, e 2018 a gente teve uma mudança bem importante para as empresas do Simples. Eu gosto desse regime quando a gente fala de empresas pequenas que estão começando, que foi a questão do investidor anjo. Eu acho que é bem importante a gente falar, ainda mais esse momento que a gente está vivendo, que é aquele, que aí nesse caso surgiu a possibilidade de fundo de investimento investir em pequenas empresas, né, as startups poderiam estar aqui, outras empresas investindo também, não vira sócio com gerência, né, não posso dar opinião no caso, mas eu posso ser um investidor. Então, possibilitou o crescimento dessas pequenas empresas e a manutenção delas, né, a continuidade delas no mercado. Esse regime de tributação está na Lei Complementar 123 de 2006, e lá fala tudo sobre o regime. Então, na verdade, esse é o regime mais usado no Brasil. A gente tem 98%, 99%, depende ali do momento que a gente está fazendo a pesquisa das empresas no Brasil, são ME e EPP, e desse total, eu acredito que nem todas são Simples Nacional, né? Mas uns 90, 85% dessas empresas são Simples Nacional e aí vão seguir esse regime de tributação. Uma coisa muito importante, nem sempre o Simples Nacional é mais vantajoso, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Vamos entrar um pouquinho no regime do lucro arbitrado. Ainda não, vou. Sou eu aqui. Venho para dar até aquela pausa para você respirar um pouquinho, beber água. É muito importante a gente beber água, os rins agradecem. E trazer também uma dúvida. Deixa eu só achar ela aqui, que ela estava um pouquinho acima. Deixa eu pegar ela novamente, de volta. Cadê essa abençoada? Nossa, eu acho que eu larguei muito tempo. Cadê? Meu Deus, não. O pessoal estava discutindo agora há pouco, contar aqui para a professora, além de bajular e falar que está muito boa a aula, falar que o material estava excelente, por isso eles não têm dúvida, eles estavam discutindo agora há pouco a atuação do profissional. Meu Deus, me perdi na dúvida. Era sobre regime. Eu não lembro quem é a pessoa, mas eu lembro da dúvida, que era o seguinte: professora, a pergunta era sobre quando eu decido ou defino qual regime de tributação eu vou escolher. Se, por exemplo, vou escolher o lucro presumido, eu vou decidir quando eu inicio o ano ou quando eu for recolher o tributo? A pergunta era justamente assim. Legal. O regime de tributação eu sempre tenho que escolher no início do ano, e a opção ela é irretratável, eu não posso alterar durante o ano.
Simples Nacional, como que eu escolho? Eu entro lá no portal do Simples e clico lá a opção, e aí eu faço a opção direto online e o fisco já fica sabendo. Eu não preciso. No Simples Nacional, agora a novidade é que eu não preciso atualizar todos os anos. Se eu não quiser sair, eu vou continuar. Para os demais regimes, que a gente chama de regime normal, real, presumido e arbitrado, a opção ela se dá pelo pagamento do primeiro DARF do imposto de renda, que teoricamente deveria acontecer ou em fevereiro, se for mensal, ou em abril, se for trimestral. Ah, mas eu não paguei o imposto de renda e paguei PIS e COFINS, só que eu quero mudar o meu regime de tributação. Posso? Eu entendo que sim, porque a opção se dá pelo DARF do imposto de renda. A lei é muito clara nesse sentido. Então, o fisco só fica sabendo do meu regime, quando eu pago o DARF do IR. Ah, mas eu tive prejuízo o ano inteiro, não paguei. Ele não vai ficar sabendo, só vai ficar sabendo no ano, né? Pensando no imposto de renda, só no ano que vem, quando for entregar a declaração anual. Certo. Agora eu vou trazer uma fala da Pamela, que eu pedi até para ela dar um pouco mais de detalhe para a gente, para eu tentar entender certinho, mas talvez aqui com a professora Paula ela entenda qual é a dúvida e consiga nos responder. Bem, no primeiro momento ela colocou o seguinte: tenho dúvidas sim no regime de tributação. Quando consultamos uma empresa e ela consta como débito e crédito. Aí eu não tinha entendido muito bem, eu perguntei para ela se ela estava querendo dizer com débitos junto à Receita Federal, algo nesse sentido. E aí ela complementou dizendo o seguinte: estou descendo aqui. Realizei uma consulta no Cefaz e o regime de tributação está como débito e crédito e não como simples nacional ou lucro real. Eu não sei se eu consegui entender ainda. Eu também não. Olha, que eu vou te falar? Empresas que têm débitos podem, vamos dizer, eu queria ser simples. Empresas que têm débitos junto ao fisco, seja federal, seja previdência, seja municipal ou estadual, podem perder esse regime de tributação. Então, o fisco, por ofício, te dispensa do regime, você tem que ficar fora até você regularizar. Débito e crédito, na verdade, eu não sei bem se eu entendi também, eu não sei se é isso. É, eu ia... Se ela não é simples nacional, ela é qualquer outro regime, que ela pode ser, daí a gente não consegue consultar, a gente só consegue consultar se ela for simples. Perfeito, prof. E aí temos também do Matheus Gadelha perguntando o seguinte: pelo que entendi, o lucro arbitrado, polêmico, falamos de lucro arbitrado, né, professor? Aí já entramos em dificuldade, né? A palavra é dificuldade. O lucro arbitrado é um tipo de regime que não é uma boa opção para o contribuinte escolher, correto? E mais, como se fosse um regime punitivo, e aí que fica, na verdade, outra dúvida, né? Primeiro de tudo, ele que escolhe ou escolhem por ele? Legal. Ó, o Matheus, ele me tá copiando minha fala. Eu falo sempre que o arbitrado é uma punição. Eu não gosto nem de falar aquele regime de tributação. Eu só coloquei ele aqui porque a lei fala, porque está no material e a gente é obrigado a falar dele. Por que que eu falo que ele não é o regime? Porque, de fato, ele é uma punição para o contribuinte, então, teoricamente, ele vai fazer com que o contribuinte pague mais tributo, mas ele também, Alan, pode ser uma opção. Eu vi isso uma vez na minha vida, na minha carreira de tributarista, de uma empresa que quis fazer opção. Por quê? Porque ela provavelmente era mais vantajoso para ela ser arbitrado. A empresa, quando que ela vai escolher ou ser obrigada a ter esse regime? Quando ela tem, por exemplo, ela está obrigada a ser lucro real, que é a empresa que tem faturamento acima de 78 milhões, bancos, as factorings, né, as empresas que securitizadoras são obrigadas a ser lucro real e fazem a opção indevida pelo presumido. Se o fisco vê isso, ele vai arbitrar e vai fazer você pagar maior. Então, o lucro arbitrado é mais caro que o presumido, por exemplo. Só que a empresa o fisco só vai arbitrar e falar, olha, pague seu tributo pelo arbitrado quando a empresa ela não conseguir encontrar uma base de cálculo no lucro real. Porque para eu ser lucro real, eu tenho que ter contabilidade em dia, eu tenho que saber meu lucro, senão eu não consigo fazer a apuração de jeito nenhum. Eu tenho que ter tem que ter contabilidade, de fato, né? Que muitas empresas acabam deixando ali passar anos e depois que vão fazer tudo atrasado. Ela tem que estar em dia, porque tem que saber receita, despesa, custo, o que adiciona, o que não adiciona.
e aí o fisco acaba arbitrando quando a empresa não consegue encontrar o lucro. Eu vi, no caso, uma empresa que quis arbitrar porque ela tinha uma contabilidade tão imprestável, mas isso faz muitos anos, muitos anos. A contabilidade era tão imprestável que a empresa falou, presumido para mim não, de repente eu não consigo porque eu não posso, sei lá, pela atividade, vou fazer o arbitramento porque a minha contabilidade é tão ridícula que eu não consigo encontrar o lucro. E aí ele faz com base ou na receita, né? Que no caso do arbitrado ele pode fazer pela receita, mas o arbitrado tem outros percentuais. Vamos dizer que a empresa não sabe nem sua receita porque ela vende sem nota fiscal. Que não acontece no mundo hoje, né? Não acontece que a gente tem SPED e tudo. E aí ela vai fazer com base em quê? Pega a contabilidade e faz com base no ativo. Eu posso pegar o total do ativo e aplicar um índice. Eu posso pegar o total da folha de pagamento e aplicar um índice. E aí esses índices vão ser bem mais caros do que uma apuração por um regime normal. Então, o arbitrado, de fato, ele é uma punição, mas ele também pode ser uma opção para o contribuinte. Eu fico tranquilo que eu também eu uso tranquilamente, sem peso na consciência, esse termo de punitivo. Ele Boa. realmente é a má gestão, má administração, enfim, né? Ou a falta de uma contabilidade com controles mínimos. Mas assim, Trazendo eu vi a Receita Federal, sabia colocar arbitramento. Eu nunca vi uma fiscalização da Receita Federal arbitrando. O que eu já vi, ela assim, ó, ela vai anular a tua opção pelo presumido, mas eu nunca vi ela chegar a arbitrar. Ela vai falar, não, meu filho, você não pode ser presumido, volta a ser lucro real. Eu vou até dizer, na verdade, que infelizmente a gente, né, reproduz esse conteúdo, né, mas o arbitramento é um tema que eu acho que a gente, em 2020, com controles e tecnologia do jeito que está, a gente não deveria gastar tempo falando sobre, né? Concordo plenamente com você. Tem que ter outra forma de punição, que é uma multa de 150%, entendeu? E Uhum, não, porque arbitrar às vezes é mais barato que o real. exatamente. Vamos lá, agora trazendo a Amanda. A Amanda pergunta o seguinte: deixa eu colocar aqui para gente. Ops. Então, posso mudar o regime de tributação a cada início de ano, considerando, claro, que eu esteja atendendo os requisitos de cada regime. Não só pode, Amanda, como você precisa analisar o seu período. Então, sempre olhe o último ano, os últimos três, faça um orçamento, um budget para você ver o teu futuro, qual que é o melhor regime que talvez seja para mim neste ano. Então, isso é o mínimo do planejamento tributário que a gente tem que fazer. Pensar no ano e mudar, talvez, de regime de tributação. Posso, sim, todo início de ano mudar. Às vezes é melhor, às vezes não é, mas é o ideal fazer essa análise com certeza. Joia, joia. E o Christopher pergunta o seguinte: professora, tive uma situação onde uma empresa estava emitindo nota fiscal com INSS de 3,5, mas ela não tinha desoneração da folha. Isso é comum acontecer? Olha, poxa vida, hein? Os 3,5% ele está na regra da desoneração. Agora, Christopher, eu acredito que sim, que é comum. Ah, o que que a empresa vai ter de penalidade? Na verdade, a retenção, ela é uma antecipação do imposto para o fisco, tá? Quem deve é sempre quem prestou o serviço. Então, se ele sofreu uma retenção de 3,5, ele vai pagar mais INSS na Cefip, lá quando ele for gerar a folha de pagamento. Se ele fizer uma retenção de 11%, ele vai pagar menos. Eu não tenho certeza para te dizer agora se os 3,5 só cabe para a empresa que fez a opção pela desoneração. E aí talvez não seja isso, por isso que ele pôde colocar a alíquota dos 3,5%, tá? Então pode ser que ele consiga fazer isso. Eu não tenho essa resposta aqui agora, porque daí teria que olhar lá na lei e eu não vou conseguir. Perfeitamente, perfeito. E aí, vou ainda manter no Christopher, que ele também traz uma outra dúvida, que é a seguinte: qual o melhor regime, presumido, real, simples ou arbitrado? E antes de você colocar a sua fala, eu vou colocar a fala de um colega, que é a do Matheus. O Matheus até colocou uma resposta aqui que foi a seguinte: acho que depende de vários fatores. E aí, a gente estaria certo, Matheus? Matheus, está certo, depende de muitas coisas. Se eu for pensar só no imposto de renda, eu gosto de falar sempre assim: olha,
O Simples Nacional às vezes não é mais vantajoso, e a não ser que eu seja um comércio pequeno, um serviço, que eu vou começar lá nos. Serviço depende do serviço, eu vou começar nos 4% no comércio e tal. Mas vamos pensar numa empresa maior, que já tem operação. Qual que é o melhor regime? Se eu for pensar só no imposto de renda, eu pensaria o seguinte, se fosse para te dizer, não, Paulo, eu quero uma resposta, quero que você me fale. Ó, se eu tiver um lucro, vamos dizer que eu seja um comércio. Se o meu lucro ele for maior do que 8% do faturamento, o presumido é mais vantajoso. Se o meu lucro for menor que 8% do que o meu faturamento, o real pode ser mais vantajoso. Por quê? Porque o presumido ele tributa uma base de 8% do faturamento, que é um lucro presumido, o fisco que definiu esse percentual. Então eu brinco mais ou menos com esses percentuais de lucro sobre o faturamento. Só que existe PIS e COFINS que impacta muito no lucro real, porque a alíquota sobe para quase 10%, e o preço é 3,65. Mercado, eu não vou falar que é vantagem aqui, tá? Não vou entrar no conceito do arbitrário. O ICMS para os dois regimes não muda. E para o Simples Nacional, o que, que seria vantagem nisso tudo? Vamos pensar numa empresa que tem uma folha de pagamento alta. O Simples Nacional, anexo 1, 2, 3 e 5, a folha de pagamento ela é bem mais barata. Eu pago só 8% da folha só do FGTS, né? Eu não tenho os 20%, não tenho RAT, não tenho terceiros. Então, eu tenho que olhar tudo, eu tenho que olhar a folha, eu tenho que olhar PIS e COFINS, eu tenho que olhar ICMS, PI, tenho que olhar imposto de renda. Então, depende de muita coisa. Depende da atividade. Se a atividade, vamos dizer, depende da despesa que a empresa tenha, tem muita despesa, então por isso que eu falo do lucro. Tem muitas coisas, não tem como falar melhor regime, não. Não existe. Exatamente. Se tivesse uma regrinha perfeita, né, professor? Eu acho que a gente podia até vender ela para empresários aí, né? E Isso esses dias, tudo. exatamente, esses dias lá no escritório, o sócio do escritório falou assim: Paola, vamos montar uma planilha de tributação. Faz uma planilha padrão. Eu quero que você faça uma coisa bem padrão, que daí vai ter muita consulta disso, e a gente só vai lá e muda. Eu falei, beleza, vou fazer. Não dá para fazer. Eu vou fazer sim, pode deixar, chefe. Não dá para fazer, por quê? Porque depende para quem que eu estou vendendo, qual que é o estado, depende do produto, depende do meu regime, depende do regime que eu estou comprando, depende meu Deus, é muita coisa. Não dá nem para fazer. Uma empresa, eu estava fazendo uma planilha de uma empresa, que era uma cervejaria. Eu tinha que olhar qual que é, ela tinha N produtos, se ela fabricava, se ela era fabricação, ela mandava fazer, se ela mandava mercadoria para fabricar, se ela só recebia o produto, para quem que ela vendia, para qual estado que ela vendia. Nossa, então eram muitos N's ali que não tem como fazer uma coisa padrão, senão seria realmente muito simples o nosso sistema tributário e seria um IVA da vida, né, que seria maravilhoso. Pois é. Pessoal, fica mais uma dica aí, né? Pesquisem isso que a professora acabou de falar. Fica como trabalhinho, ó, trabalhinho da semana, hein? Vou trazer também aqui para a gente encerrar, porque sim, a gente está chegando ao fim. A dúvida do Luciano. Luciano perguntou assim: havendo uma tributação mais justa, poderia ocorrer um impulso à economia nacional? E aí isso daqui é bem subjetivo, né? Vai do viés individual aqui também, né? Então, professora, quer opinar? Eu quero falar de uma pesquisa que eu estudei no ano passado, se eu não me engano. Não era no Brasil, mas eu acho que vale a pena falar que tem isso muito a ver com a gente. Eu acho que era nos Estados Unidos a pesquisa, é uma pesquisa científica, de fato. Eles estavam fazendo uma pesquisa entre tributação e crescimento do país. Será que quanto mais tributo eu pago, realmente mais o país cresce? E aí a curva, claro que ela era maravilhosa. Quanto maior vai ser minha alíquota, mais o país vai crescendo. Então, maior alíquota, maior crescimento, maior alíquota. Só que ele chegou num patamar que, eu acho, se eu não me engano, era 47%. Chegou no limite aqui. Nos 47%, quanto mais eu tributava, o país não crescia mais. Então, a curva ela foi diminuindo. Então, existe uma relação direta, assim, entre tributar mais com o crescimento do país, só que existe um limite também, eu não posso tributar 100%, né? Então, existe uma limitação. Atrelado a isso, eu vou falar também aqui, não quero ser muito polêmica, nessa pesquisa tinha uma outra variável, que era a corrupção. Maior tributação, crescimento, corrupção.
Quanto maior a tributação, e maior a corrupção, a curva, não sei se eu estou vendo, a curva ela fazia, a linha está aqui, ó. Antes ela estava aqui, né? Crescimento e tributação. A curva ela começou a vir para baixo. Então, quanto maior tributação e maior corrupção, ficava com o crescimento praticamente negativo lá nos Estados Unidos, nesse país. Então, sim, a gente tem oportunidade que a gente não tem eficiência tributária no Brasil. A gente tem oportunidade de ter uma eficiência tributária aqui e, consequentemente, ter um crescimento muito bom, só que a gente precisa estancar, de alguma forma, diminuir, sei lá, eu não digo nem parar, porque eu acho que talvez seja impossível, mas diminuir drasticamente a corrupção. E também a gente tem que ter um limite de tributação. Eu não posso tributar 60% do produto. Eu tenho que tributar menos, eu tenho que tributar mais a renda. Então, eu não gosto nem de reforma tributária. Eu acho que essa reforma que fizeram aí não faz o menor sentido para mim, que sou tributarista. Então, só respondendo, sim, a gente pode ter um crescimento, mas não é tão simples como poderia ser, né? Ou como a gente acha que poderia ser. O que você acha? Se eu começar a falar aqui, a gente vai atropelar a legislação tributária. Já entra no assunto lá, né? Sim, exatamente, porque eu acho que não só porque a gente está nesse momento aí, como a professora falou agora, né, da reforma tributária, né, eu acho que cabe nós, enquanto contribuintes que somos, verificar, né, filosofar, refletir se isso tudo, né, tudo que é repassado, não há problema em você repassar dinheiro para governo, mas e a qualidade do que é retornado à sociedade? E o que entra o fator corrupção também. Então, tem muita coisa para a gente discutir. A arrecadação é ruim? Não, de forma alguma. O governo está aí e ele tem que cumprir o papel dele. E ele vai fazer isso como? Por meio da arrecadação. Só que arrecadação, não vou criticar alíquotas, não vou criticar percentuais total arrecadado. Eu vou criticar o quê? O que está sendo devolvido à sociedade. Isso é algo, ou está sendo devolvido de forma... estou estourando meu tempo. Eu falei que não ia falar, mas já estourei meu tempo. Então, enfim, e a reflexão, pessoal. Minha reflexão foi lançada, a professora também. Então, eu gostaria de encerrar aqui, antes que a gente, né, não consiga nem encher o nosso copo de água, né, porque a gente já vai iniciar em